Bom, gente, então tá começando mais um Prep Talks, o sexto, se eu não me engano, de 10. Muito obrigado para todo mundo que veio assistindo até aqui. Consigo ver vários nomes familiares, várias pessoas que estão com a gente desde o início. Queria agradecer para vocês. Queria lembrar também que esse é um oferecimento do curso do Prep Graduação Online, que é um curso totalmente gratuito e do seu próprio ritmo. Tipo, tu pode começar amanhã e terminar só ano que vem, que te dá todo o básico de aplicar, desde Essays, que é o tema da conversa de hoje, até College List, tudo é abordado pelo curso. Então, vocês estão mais que convidados para fazer ele e descobrir como se aplica. Sei que muita gente aqui tem esse sonho, então nada melhor que descobrir como se faz isso por pessoas como a Luísa. Então, também queria avisar vocês que as inscrições para a mentoria gratuita da Fundação Estudar, que no caso é o PrEP, Estudar Fora, também estão abertas. A Luísa foi aluna do PrEP e passou em... Foi, né? Ou eu tô... Eu fui rejeitada no PrEP, na verdade. Nossa, mil É, desculpas. tudo bem. Mas eu sou líder da fundação hoje em dia. Então, eu sou bolsista hoje em dia, mas na época eu fui rejeitada pelo PrEP. O PrEP não me aceitou, mas tudo bem. Hoje em dia eu sou mentora. Não, então não dá nem vontade de recomendar, porque para rejeitar a Luísa... Não, tô brincando. Mas, desculpa. Mas assim, o PrEP é uma mentoria totalmente gratuita também, que inclusive te dá a bolsa de estudo, te dá auxílio financeiro para aplicar. Tem um auxílio individualizado também. Tu tem um mentor como a Luísa, talvez tu dê a sorte extrema de cair com a Luísa. Uh, Aula pro SAT, como foi para Talks do ano passado, tudo. Então vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem. Não percam essa chance, porque é única e vale muito a pena. E vou deixar agora a Luísa se apresentar e fiquem com os ensinamentos muito legais e profundos dela. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Super feliz de estar aqui com vocês. Pessoal, se inscrevam para o PrEP, super recomendo. Tenho vários amigos que fizeram. E hoje em dia eu sou mentora e eu gosto muito do programa e ele tem resultados sensacionais. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela aqui para vocês conseguirem dar uma olhadinha. Eu tenho alguns slides, mas é para ser bem interativo mesmo. Então, caso vocês tenham perguntas, fiquem à vontade para fazê-las e tudo mais. Eu não vou estar vendo a minha tela. Então, Pedro, se você puder me ajudar, só lendo as perguntas quando o pessoal tiver, seria ótimo, porque eu não vou estar super acompanhando aqui, não. Mas, como o Pedro falou, o tema de hoje é as essays, que, para quem não conhece ainda, são as redações que você precisa mandar para as faculdades dos Estados Unidos. O que isso significa na prática? Significa que, além de uma prova, além de você mandar o seu histórico acadêmico, além de você contar o que você faz fora da escola nas suas atividades extracurriculares, você também tem uma parte que é super importante, que muitas das vezes é uma das partes mais importantes para você mostrar quem você é e se diferenciar de outros candidatos com perfis parecidos. A gente tem aqui as redações, que são muito diferentes das redações que a gente tem no Enem, por exemplo, ou nos vestibulares que a gente aprende nas escolas brasileiras. São redações que vão querer ouvir um pouco mais sobre você e vão querer realmente entender quem você é, de onde você vem, quais são as experiências que são importantes para você. Então, esse é um pouquinho do tema de hoje. Como eu tentei separar aqui em duas partes. A primeira é falando bastante sobre essas redações, e a segunda é vendendo peixe de Colômbia, que é a faculdade onde eu estudo, para que vocês se interessem e dar uma olhadinha na faculdade, entender um pouco mais sobre como é que é essa experiência na vida acadêmica e, quem sabe, motivar vocês para realmente decidirem ou não aplicar. Eu acho que fica aí esse desafio, quero muito tentar convencê-los, porque gosto muito da faculdade onde eu estudo, e vai ser um prazer caso algum de vocês decida aplicar para lá depois da nossa conversa aqui hoje. Mas, como eu falei, fiquei à vontade para fazer perguntas no decorrer da conversa, e no final eu vou colocar também o meu contato para caso vocês tenham mais perguntas, ficarem à vontade para fazer. Então, começando um pouquinho com essa parte sobre mim, eu sou de Goiânia, e eu fui bolsista em escolas particulares durante o meu ensino médio,
Então, eu estudei em 2 escolas no meu ensino médio aqui em Goiânia, as 2 eram escolas brasileiras. E aí, eu não, como o Pedro já deu esse spoiler, eu não fui do PrEP, mas hoje em dia sou bolsista da Fundação Estudar no programa de líderes e também sou bolsista da Brasa, que é um outro programa que também tem mentoria gratuita para todo mundo, então vocês podem ficar à vontade para dar uma olhada também. E por conta disso, eu acabei sendo mentorada durante o processo de aplicação no meu 3º ano pela Brasa e ganhei uma bolsa da Fundação Lehman, que bancou o meu processo de candidatura também. Como resultado, depois de um ano muito exaustivo, com muitos desafios, como o ano de Application Way, eu tenho certeza que quem estiver aplicando já vai estar sentindo um pouquinho isso. Para mim também foi muito desafiador. Pedro comentou que a última conversa foi sobre o SAT, então essa foi a parte que eu mais sofri nesse application da vida. Muito difícil, mas no final acabou dando certo. E basicamente, depois de todo esse ano, eu acabei sendo aprovada em 11 faculdades americanas com bolsa integral em todas elas. Então, eu acabo escolhendo Columbia, depois de muito, muito pensar, porque foi uma decisão muito difícil, mas acabo escolhendo ir para Columbia por algumas razões que eu vou citar mais para frente. E durante todo o meu ensino médio e até hoje, eu trabalho com impacto social, então eu criei 2 organizações, o Tocando em Frente e o Gotinhas do Bem, que trabalham com educação dentro de escolas públicas ao redor do Brasil e de outros países também. Então, esse é um pouquinho sobre mim. Caso tenham mais perguntas sobre a trajetória depois, também fiquem à vontade para fazer. Começando a falar um pouquinho das redações. Quem estiver aplicando esse ano já viu esses enunciados aqui, que eu estou colocando na tela só para ilustrar mesmo o que se parece esse personal statement. O que é o personal statement? É a redação principal que vocês vão escrever para mandar para a faculdade. Também é a redação maior que vocês vão ter para enviar para as faculdades. Aqui estão algumas das perguntas para vocês começarem a perceber o quão diferente ele é do que a gente aprende na escola. Então, a gente vai ter aqui a primeira pergunta, tentando entender um pouquinho mais sobre a trajetória, uma identidade, um interesse ou um talento que é importante e significativo para vocês, e que se vocês não falarem sobre, sua aplicação vai estar incompleta sem isso. Tem uma outra perguntando um pouquinho sobre os obstáculos que vocês enfrentaram, que são fundamentais para o sucesso que vocês tiveram depois. Tem uma perguntando mais sobre ideias que você teve que desafiar, ou alguma crença que você teve que desafiar dentro de você ou para fora. Uma outra pergunta, perguntando um pouquinho sobre alguma coisa que alguém fez por você que fez você se sentir feliz ou grato, por exemplo. Uma que é mais relacionada a conquistas e coisas do tipo, e por aí vai. E por último, tem uma redação falando que aquilo que fizer mais sentido para você, fica à vontade para comentar. Então, vocês percebem que os enunciados já são muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a escrever aqui no Brasil quando a gente está na escola, né? A gente não está perguntando sobre como é que você resolve o problema. Eu estou muito velha mesmo, porque eu não lembro qual foi o tema da redação do ano passado. Mas tipo, uma pergunta na minha época falou sobre trabalho infantil, e outras coisas que eu também não vou lembrar. Mas assuntos muito mais sérios que querem uma perspectiva muito objetiva da gente como aluno. Então, aí estão algumas diferenças muito claras, né? Então, como vocês podem imaginar, para mim, que estudava numa escola brasileira e estudou a vida inteira em escolas brasileiras, que não estavam acostumados, nem me treinavam para pensar sobre mim, refletir sobre mim, sobre as minhas conquistas, sobre meus desafios, foi muito difícil escrever esse personal statement. Ao mesmo tempo, tem uma segunda gama de redações, que são as tais das supplemental essays. O que são as supplemental essays? São perguntas que muitas das vezes vão ser menores em tamanho na resposta que você tem que dar. Então, enquanto o personal statement tem ali 700, 750 palavras, uma supplemental essay vai ter no máximo umas 500. Tem supplemental essays de 100 palavras, de 50 palavras. Então, e aí são coisas muito diferentes. E pela Supplemental S, você consegue sentir um pouquinho mais qual que é aquele perfil daquela faculdade. O que a faculdade valoriza? Por exemplo, eu peguei aqui de faculdades diferentes, algumas perguntas, alguns exemplos de perguntas são mais comuns. Então, vai ter uma pergunta falando para você elaborar uma atividade, uma experiência de trabalho, um hobby que foi particularmente importante para você. Aí vai ter outra perguntando alguma coisa que te traz alegria.
Vai ter uma que vai simplesmente pedir para você listar os títulos dos livros, tipo redações, poesias, histórias curtas, peças de teatro que você leu para além da escola. Uma outra perguntando para descrever o mundo de qual você vem. Exemplos iam incluir a família, o clube, tudo isso. E uma outra aí pedindo para você descrever ou refletir sobre alguma coisa que te traz muita satisfação. Por que isso é importante para você? Essas são algumas mais comuns. Mas tem faculdade que vai ter umas perguntas mais doidas ainda. Então, por exemplo, a Universidade de Chicago é famosa por ter várias perguntas diferentes, muito diferentes. No ano que eu apliquei, tinha uma pergunta que eu adorei responder, que era um pouco relacionada a: se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo para fazer uma pergunta, quem seria e qual seria a pergunta? Eu acho que isso mostra um pouquinho para gente também a possibilidade de mostrar mais características que são importantes para a gente e que tem a ver com quem a gente é. Então, esses são os dois principais tipos de redações que vocês vão ter que escrever no processo de application. O personal statement, que é a maior, e a supplemental essays, são redações menores que podem ou não ser pedidas pelas faculdades que vocês estão aplicando. Então, vai ter faculdade que você vai conseguir aplicar só com o personal statement. E vai ter faculdade, como Stanford, que vai ter umas 12 essays para você escrever além do personal statement. Columbia, se eu não me engano, tem umas 8, mais ou menos. Então, variando de faculdade para faculdade, podem ter 0, uma ou muitas redações que você tem que escrever para além do seu personal statement. Agora, passando um pouquinho mais para falar sobre por que o personal statement, que é essa redação gigante que você manda para todas as faculdades. Então, enquanto a supplemental essay, uma faculdade vai pedir uma muito específica, como é o caso de Yale, que pediu essa pergunta sobre quem você gostaria de jantar, se você pudesse escolher, vão ter outras faculdades que não vão pedir nenhuma. Agora, uma coisa que você vai enviar para todas as faculdades é o tal do personal statement. E é por isso que, quando a gente fala sobre redações, é um dos pontos mais importantes que a gente vai refletir mais sobre, para entender. Se você pudesse colocar em uma folha de papel, qual história seria e como você se colocaria nessa folha de papel. É um pouco isso que o personal statement tenta fazer com vocês. E aqui está um pouquinho algumas das razões pelas quais isso é tão importante também. Então, como eu falei, é a maior redação que você vai enviar para a faculdade e você envia para todas as faculdades que você está aplicando. Ela vai mostrar a sua qualidade de escrita, então é super importante, eu vou falar isso mais para frente no passo a passo, o porquê você está aplicando para aquela faculdade. Então é muito importante você revisar várias vezes aquela redação. Pra vocês terem uma noção, na minha redação final, eu escrevi 18 versões. Então foram muitas versões com muitos pares de olhos diferentes olhando para aquilo. Eu pedi para os meus mentores, eu pedi para pessoas das faculdades, muita gente diferente para me ajudar a revisar aquilo, porque é uma redação que você precisa ter muita certeza e muita confiança e que aquilo tá ali e te representa. Tanto para as pessoas que te conhecem muito bem, como seus pais, seus irmãos, seus melhores amigos, quanto para quem não te conhece nada. E que essas duas pessoas vão sair daquela redação com a mesma percepção sobre você. Então, eu acho que isso é um ponto super importante da gente levar em consideração. E aí, eu tenho uma coisa que me disseram uma vez, assim, que eu acho que foi muito o que eu tentei fazer no meu personal statement, que é a grande redação que a gente escreve, né, como eu já falei, que é que o personal statement é uma possibilidade muito legal de você fazer com que tudo que esteja nas outras partes do seu application façam sentido. E que aquilo seja uma janela para os seus pensamentos. E aquilo que é mais importante para você. Seus valores, aquilo que mais te enche os olhos, o que te traz alegria, tudo isso. E como eu tentei fazer no meu caso, por exemplo, acho que além dessas 3 componentes que são mais gerais, uma coisa que para mim fez muito sentido foi usar meu personal statement para explicar para quem estava lendo como eu tomava decisões e como que minha cabeça funciona quando eu estou em momentos de mais estresse, em momentos onde eu tenho que tomar decisões muito importantes, onde eu estou lidando com problemas muito grandes. Como que a minha cabeça se organiza? O que eu me agarro? O que eu foco para conseguir resolver aquele problema? Então, eu acho que é muito legal você conseguir colocar no papel uma coisa que vai te ajudar a responder essas perguntas, são tão importantes também. Tá, mas Luísa, você falou muitas coisas aí diferentes.
ok, deu para entender algumas coisas, mas me conta por onde a gente começa. E aí eu acho que essa é uma parte super importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que uma colega da faculdade tem no quarto dela. Ela faz literatura na faculdade, então ela tem que escrever muito e ler muito. E ela adora escrever poemas e tal. E ela tinha uma frase no quarto dela que é muito, muito importante, que é basicamente a tradução seria alguma coisa como escreva como se você não precisasse, como se você não escreva de maneira. Como é que foi? Peraí, deixa eu traduzir essa frase melhor aqui. Seria alguma coisa como escreva sem piedade. Não, escreva livremente e edite sem piedade. Seria alguma coisa assim. Isso é muito real. Toda vez que eu me sinto meio presa em alguma tarefa, alguma coisa assim, eu penso, então, eu vou colocar no primeiro papel alguma coisa e depois eu penso sobre como vai ficar, se tá bonito o suficiente, se não tá bonito o suficiente, tudo isso. Então, acho que a primeira dica é essa: é você escrever conforme as ideias vêm e editar sem piedade, assim. Mas para escrever, você tem que ser muito gentil com você mesmo. Porque quando você está escrevendo na primeira vez aqui no papel, vão aparecer muitos pensamentos e a nossa autocobrança pode vir muito forte, de tipo, nossa, essa é a redação mais importante da minha vida. Isso vai decidir o meu futuro. A primeira versão tem que ser maravilhosa. Não é muito assim. Que você vai mostrar em outras partes do application que você é um candidato forte, então não é como se essa pequena parte do seu application fosse definir o seu futuro. E dois, porque quando a gente tem essas entraves, assim, é muito mais difícil para a gente conseguir realmente nos expressar da melhor forma. Então, para mim, começar um problema, porque eu tinha muitas amarras, esse perfeccionismo que queria que a primeira versão tivesse perfeita já. E não é muito por aí. É a gente conseguir escrever sem esses julgamentos internos, com muita empatia e gentileza com a gente mesmo, entendendo que aquele primeiro resultado não vai ser o melhor, tá tudo bem. Eu tô contando para vocês que, tipo, eu gosto muito da minha redação final, mas para chegar nela, eu tive que fazer 18 versões. Então, é muito importante a gente conseguir realmente ter essa visão de, tá, eu entendi o que está acontecendo, vou respirar fundo e vou só escrever. E aí depois a gente usa todo esse perfeccionismo, todas essas perguntas que a gente faz na nossa cabeça na edição. Aí vai ser a hora da gente editar. Mas o primeiro rascunho é muito importante a gente ir sem nenhum julgamento. Porque às vezes tem histórias que não vão fazer tanto sentido naquela hora, mas depois elas podem ser olhadas para outra coisa e etc. Então, começar é o primeiro passo. A gente não precisa ter uma ideia sensacional e perfeita para começar a escrever. A segunda dica é uma dica que muitos autores famosos usam, que é uma dica que tende a ser muito valiosa também, que é muito importante a gente escrever sobre alguma coisa que a gente é expert. Só você é expert em ser você. Então, será que faz sentido você escrever uma redação inteira sobre a vida da sua bisavó? Talvez não. Talvez se você escrever uma redação sobre como a sua bisavó te inspirou, aí tudo bem. Agora, você escrever uma redação inteira sobre algo que você não é expert é muito difícil. Então, escrever sobre uma coisa que você está 100% confortável em falar e você sabe muito bem daquilo é muito valioso. E vai mostrar uma perspectiva muito única também. Então, eu acho que essa é uma segunda dica super importante. Ser você mesmo e escrever sobre algo que você sabe. Não adianta nada a gente inventar uma redação de uma coisa que a gente não viveu, que a gente não conhece muito bem. Não faz tanto sentido. Terceira coisa é uma coisa que uma das minhas grandes inspirações sempre fala. Inclusive, eu estava assistindo um documentário e ele falou isso de novo. Que é que as histórias são muito importantes. E são as histórias que movem o mundo, assim. Eu sou muito fã do Obama, como não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã dele. E ele fala muito isso quando ele vai escrever os discursos dele. Que todo discurso precisa de uma história. Porque são as histórias que vão mover as pessoas, não os números ou a quantidade de medalhas que a gente ganhou. As histórias são o mais importante. Então, uma dica que eu gosto muito, que alguns amigos falam que funciona muito, é que é muito legal você escrever uma carta para algum parente ou amigo distante contando um pouco sobre você. Isso pode ser um exercício muito legal também. Eu também gosto muito de falar, assim, então minhas ideias vêm muito quando eu tô falando.
Então, eu gostava muito de marcar conversas com os meus melhores amigos para meio que contar um pouco para eles de experiência que eu estava vivendo, de coisas que eu estava vivendo, e a partir daí ter algumas ideias que surgiam. E aí eu fiz um workshop desse com um amigo que estuda em Grinnell, na Brasa, inclusive. E aí ele tava falando, ele deu uma dica que os meninos acharam genial e que pessoas testaram e funcionou. Então, quem sabe para vocês funcione também. Que é, escreva uma carta como se fosse para o Luciano Huck. Para você contar para o Luciano Huck o porquê que você deveria aparecer no programa dele. E os mentes falaram que testaram e isso talvez tenha funcionado para alguns. Então, eu acho que pode ser uma coisa legal, porque a gente ia contar histórias, não de uma maneira que a gente já está conversando com alguém que a gente já conhece, porque a pessoa que vai estar lendo seu personal statement, nas suas redações, não vão te conhecer tanto. Então, é importante a gente contar de uma maneira que a pessoa consiga entender, independente dela já estar te conhecendo ou não antes. Eu acho que esse é um ponto importante também. Tem uma coisa que minha mãe falava muito com meu irmão, quando ele escrevia histórias no papel e até quando eu estava crescendo, que era, a pessoa que está lendo não está dentro da sua cabeça. Ela não vai entender o que você gostaria de dizer naquela sentença, ou o que a história gostaria de estar mostrando. Você não vai estar lá quando a pessoa estiver lendo para explicar o que você gostaria de ter dito. Então, ter certeza que você consegue explicar essas histórias para pessoas que não te conhecem, que não sabem nada sobre você, é muito importante. Então, a gente fazendo esse exercício, a gente consegue entender quais detalhes são essenciais, quais detalhes podem ficar de fora, o que é mais importante naquela história, qual que é o desfecho, qual que é a informação que a gente não pode deixar de fora, e tudo isso. Então, eu acho que esse é uma terceira dica super importante também. E aí, um ponto que eu já trouxe, né, que são as revisões. Elas são muito importantes. E eu acho que uma coisa que também, além de você revisar o mesmo texto várias vezes, é você não ter medo de trocar de tema caso você descubra que o seu tema não faz sentido. Então, vamos supor, por exemplo, no meu caso, eu tinha feito 5 versões de uma personal statement de uma história que não era a história que me representava 100%. E aí, quando em agosto do meu terceiro ano, um evento aconteceu, foi aí que eu entendi. Não, tá bom. Então, essa é a história do meu personal statement. E eu acho que isso é uma coisa meio clichê de se dizer, mas costuma ser muito real. E também pode não ser real, tá tudo bem também. Depende da pessoa, vai variar muito de contexto para contexto. Mas uma coisa que eu sabia, assim, no meu caso, era que quando eu encontrasse a história certa, eu ia sentir que era a história certa. Foi o que aconteceu. Quando eu pensei na história certa, eu só senti que era sobre aquilo que eu precisava falar. Talvez você não sinta e não tenha essa certeza também, tá tudo bem. Falavam para mim que eu ia ter essa certeza quando eu passasse todas as faculdades, eu ia sentir para onde eu deveria ir. Não senti, foi muito difícil escolher. Então, se esse for o seu caso com as redações, tá tudo bem também. Mas eu acho que é importante a gente se ouvir também, sobre qual que é a história que faz meu coração ficar acelerado, qual que é a história que faz com que eu realmente queira escrever e não só por obrigação de ter que fazer isso. Então, eu acho que entender tudo isso é muito, muito importante também. E aí, vale reforçar que essas revisões você pode pedir para pessoas diferentes, assim. Pode ser para o seu professor da escola, para os seus pais, para os seus amigos. E aí eu acho que tem uma coisa que é uma dica muito valiosa que me deram também quando eu estava aplicando, que é, gente, não tenho vergonha de pedir para as pessoas editarem sua redação. Principalmente pensando nas redações específicas para as faculdades. Por quê? O que acontece? Tem coisa que só o aluno que estuda naquela faculdade vai saber te falar. Por exemplo, eu estou escrevendo a redação para Brown, que é uma outra faculdade, e aí, basicamente, o que aconteceu foi que eu estava lá escrevendo e eu botei um café, que tipo, era um exemplo do porquê eu queria ir para Brown, e eu sei esse café que eu queria ficar sentada estudando lá. A pessoa de Brown leu e falou: então, Luísa, esse café não tem cadeira. Aí eu falei, então não dá para eu sentar lá para ficar. Então, tem coisas que são super importantes da gente conseguir ter pessoas que estão vivendo aquela experiência para participar também. Então, fica aí algumas dicas de coisas que podem fazer para começar, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar. E lembrando que vamos tentar não ser perfeccionista nas primeiras vezes, porque não vai ser aquilo que você vai para a faculdade mesmo. Todo mundo faz mais de uma versão da Essay. Eu não conheço ninguém que passou em qualquer faculdade que tenha enviado a primeira versão. Isso não existe. Então, não se cobrem daquela primeira versão ser perfeita. E aí,
E tem uma outra coisa que eu gosto muito, assim, de pensar, pensando no modelo das redações para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, né, a gente aprende aquele modelinho da redação do Enem, da redação nota 1000, blá, blá, que não sei lá o que, proposta de intervenção, tem que botar não sei quantas, como é que fala? Não é dados, repertórios, tem que fazer a introdução, colocar a tese no final, tem todas essas coisas, né, da formulinha. Então, tentando meio que explicar um pouquinho mais sobre como é que o modelo da redação para fora é diferente, a gente pensa um pouquinho sobre um modelo que vai ter ali duas coisas principais. O background, que é nada mais nada menos do que informações anteriores sobre aquilo que está acontecendo na sua vida e etc. E as reflexões, que são coisas que vão estar surgindo a partir daquilo que você trouxe, a partir daquela história inicial que você trouxe. Muita gente faz o seguinte: fala muito sobre as informações, né? Tipo, dá vários detalhes da história, conta muitas coisas diferentes que já aconteceram e etc. E aí, no último parágrafo, faz tipo uma proposta de intervenção. Quer resolver o problema gigante com uma reflexão de um parágrafo. Isso tende a não funcionar tanto, e tende a não dar tantos insumos para a pessoa que está lendo aquela sua redação também. Então, eu acho que esse é um ponto importante a gente pensar de não tentar fazer isso. Se a maior parte do seu texto é só background, é só informações anteriores, sua trajetória, você está só descrevendo o que já aconteceu com você e refletindo muito pouco, é provável que aquilo não esteja fazendo tanto sentido para quem vai estar te conhecendo. Que o mais importante é a pessoa conseguir te conhecer mesmo. Então, essas reflexões são muito importantes para a pessoa entender como é que você pensa. Então, o modelo que eu gosto muito de usar é um modelo 2x3, assim. Então, a gente vai começar contando a história, dando aquelas informações que são super importantes, e a gente vai fazer reflexão, reflexão, reflexão. O que eu quero dizer por reflexão? Isso pode ser presente de várias coisas diferentes. Não pensem só naquele negócio, sei lá, filosófico, nada disso. São reflexões sobre você mesmo, sobre por que aquilo é importante para você. E aí, tem outra máxima que eu gosto muito, e que eu acho que todo mundo escuta quando começa a pensar sobre redações, que é show, don't tell. O que é isso? Mostre, não conte. Como assim mostre e não conte, Luísa? Ao invés de você falar, eu sou uma pessoa muito altruísta, faz muito mais impacto e efeito você mostrar que você é uma pessoa altruísta. Então, sei lá, vamos fingir que você teve uma discussão com, sei lá, um primo seu que falou que você é uma pessoa egoísta. Ao invés de... O que você acha que vai ter mais impacto nessa discussão? Você virar para ele e falar assim, não sou egoísta? Ou você mostrar para ele, através das suas ações, que você não é uma pessoa egoísta? O que você acha que vai mudar a opinião dele? A mesma coisa para o seu leitor. Você acha que você falar para ele, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito focada, muito determinada, escrevendo isso, vai ter o mesmo impacto de você contar uma história onde essas qualidades ficam super óbvias? Acho que é mais legal você contar histórias. Lembra do que eu contei para vocês que eu estava ouvindo hoje, assim? As histórias são que movem as pessoas. Elas vão ser a diferença entre você e outro candidato, que também vai ser determinado, focado, altruísta, etc. Então é super importante ter esse foco muito grande nas histórias e mostrar, não contar simplesmente. E aí, eu queria dar só mais algumas dicas com relação às redações, antes de passar para a Columbia e tentar convencer vocês de irem para lá. Ficam aqui 3 dicas do que não fazer. Eu falei muito sobre como a gente pode fazer, o porquê da gente estar fazendo e tudo isso, mas tem algumas coisas que a gente não deveria fazer. Alguns exemplos são deixar para a última hora. Gente, como eu falei para vocês, eu não conheço ninguém que passou nas faculdades e enviou só uma versão da redação. Faz sentido vocês deixarem para o último dia, ou para a última semana, ou para o último mês, escreverem todas as redações? Eu acho que não. Porque não vai dar tempo de você revisar. As pessoas que vão revisar para vocês precisam de tempo também, que elas têm várias atividades, muitas coisas para serem feitas, etc. Então, é muito importante a gente enviar para elas com antecedência, para elas revisarem com antecedência, a gente revisar a revisão com antecedência, tudo isso. Então, começar o mais cedo possível é muito, muito importante. Óbvio que você não vai começar a escrever redação se você não estiver aplicando no ano que você estiver aplicando, né? Tipo, não faz sentido você escrever um personal statement no seu primeiro ou no seu segundo ano. Porque as histórias vão mudar, vai evoluir, vai amadurecer nesses 2 anos. A gente muda muito do primeiro para o terceiro ano, gente. Então, não começar muito cedo,
mas começar não tão tarde também. Como que se parece numa timeline de verdade? No primeiro e no segundo ano vão estar focados em outras partes do application, para a galera que é mais nova. E no terceiro ano, que é o ano de application de vocês, aí sim faz sentido vocês começarem a pensar no começo do ano, entender um pouco mais da estrutura, começar a olhar um pouquinho mais sobre os temas, etc. E no segundo semestre, agora em agosto, por exemplo, junho, julho, começar os primeiros rascunhos. Então, tipo, quem estiver aplicando esse ano não tiver começado, não está atrasado, mas agora é um foco muito importante também de vocês fazerem isso. Porque para quem estiver aplicando early, que as deadlines são agora em novembro, vai estar meio corrido já. Então é importante que a gente consiga. Outubro, né? Em novembro sai o resultado, eu acho. Então vai estar um pouquinho corrido. Então, é super importante a gente começar com antecedência. Boa. Uma outra coisa é que a gente, que é brasileiro, tem uma dificuldade maior, na média, de mostrar e falar sobre a gente mesmo e mostrar aquilo que a gente é bom no papel. Como os americanos são mais treinados para fazer isso, eles têm menos essa dificuldade. A gente fica com vergonha de falar que a gente é incrível, ou que a gente fez uma coisa muito legal, que a gente é muito bom em alguma coisa. A gente tem essa vergonha. Isso é um erro. É importante a gente ser muito honesto. Então, isso não significa se achar a última bolacha do pacote, mas também achar que a gente nem tá no pacote da bolacha. Não é isso. É a gente conseguir realmente ser muito honesto com o que a gente fez, com por que aquilo é importante pra gente, e tudo mais está no meio do caminho. Então, acho que esses aí é uma segunda dica muito importante. Não deixem essas entraves de novo ficarem falando, nossa, será que eu tô parecendo arrogante nessa frase aqui? Provavelmente você está pensando isso é porque você não está parecendo arrogante. Com a pessoa que realmente se acha, ela não vai estar pensando essas coisas. Então, não se preocupem com isso. E aí, uma última coisa, que pode parecer meio boba, mas muita gente ainda faz. Então, a gente tem uma pergunta e a gente tem que responder essa pergunta. Principalmente, eu vejo esse erro na supplemental essays. Porque no personal statement, você pode escolher o enunciado que fala, escreva sobre qualquer coisa que você quiser nesse enunciado. Tem essa opção lá. Agora, para as faculdades, você não pode simplesmente, não, eu tenho essa história muito legal e vou botar ela na minha. Porque eu escolhi Colômbia. Mas a história é sobre o seu cachorro. Tipo, tem nada a ver com Colômbia, não faz sentido. Então é muito importante a gente olhar para a pergunta que a gente quer responder e pensar: essa história, essa redação responde essa pergunta? Porque não faz sentido você pegar aquela redação lá de Colômbia que eu mostrei para você listar as coisas que você fez fora da escola e você só listar as coisas que você fez dentro da escola. Não está respondendo a pergunta. Então é muito importante a gente voltar para o enunciado e entender, tá, essa história faz sentido aqui? Se não fizer, vai ter outro lugar para você botar ela. Então não se preocupe. Então acho que esse é um ponto super importante também. Maravilha. Boa. Até aqui, antes de eu passar para a Colômbia, eu queria ver se o pessoal tem perguntas. A gente vai deixar um tempinho no final para Tá, perguntas, então se quiser tocar, ou se tá quiser bom. responder agora, tanto faz. Se tiver alguma específica sobre as redações, eu acho que pode ficar melhor a gente responder aqui, Pedro. Não sei se por causa da gravação, se vocês preferem deixar para o final. Prefere? Tanto faz, tu que escolhe. Tá Se bom. quiser que eu leia, se quiser ler tu, também Boa. Se fica à você quiser ler vontade. se você quiser ler as que apareceram aí, que eu não tô conseguindo ver. Leio sim. Obrigada. A Liz perguntou sobre supplementals, se tu tem alguma dica para balancear bem a quantidade de personalidade mostrada e ao mesmo tempo ser direta em relação ao prompt. Boa. Essa é uma ótima pergunta. E é um desafio, como eu tô falando para vocês. Um erro que a gente pode cometer é não responder a pergunta. Mas um erro que a gente também pode cometer, que é tão grave quanto é não falar da gente. Então, eu acho que a principal coisa é escolher um tópico para responder aquela pergunta que consiga mostrar essa personalidade e responder o prompt. Por exemplo, uma das redações que eu mais gostei de escrever teve um pouquinho a ver com o fato de o que era casa para mim. O que significava a palavra casa para mim. E foi uma redação super difícil de escrever, porque eu estudei em 8 escolas diferentes em toda a minha vida, eu mudei muito de casa, então não tinha nenhum espaço físico que me fizesse definir aquilo. Então não ia ter, sei lá, no meu quarto uma coisa
que representasse minha personalidade, coisas do tipo. Então, eu sabia que escrever sobre algo físico não faria sentido. Então, para essa redação, o que que eu fiz? Eu falei sobre como que eu e minhas primas, quando a gente era mais nova, a gente construía meio que castelos de travesseiro. E sobre como que isso me ensinou sobre trabalho em equipe, sobre imaginação, sobre criatividade, tudo isso. Então, acho que procurar histórias que vão responder esse prompt já diretamente é super importante. E essas histórias têm que mostrar quem você é também. Então, acho que a pegadinha nessa pergunta é muito você escolher a história certa. Então, eu acho que ao invés de você pensar, tipo, qual que é a proporção de personalidade e de resposta que eu tô tendo aqui, responder diretamente, você responder diretamente a pergunta, você pode estar citando uma frase. Então, nessa redação, eu devo ter falado alguma coisa tipo, isso é o que casa é para mim, vamos supor. No final da redação, na última linha da redação. Eu respondi a pergunta já. Então, eu acho que entender um pouquinho essa balança é super importante. Então, resumindo a minha resposta longa, é responder com uma história que faça sentido para você e que responda o prompt também. Perfeito. E a Júlia Almeida falou: eu fico com muita dúvida sobre temas para eu escrever. Por exemplo, na redação geral, que eu acho que ela está se referindo ao personal statement. Eu Uhum. falaria sobre minhas características, fiquei um pouco confusa de como contar essas histórias. Boa, ótima pergunta. Basicamente, a ideia é que você encontre uma história que mostre essas características, ao invés de querer descrever essas características. Então, o que eu super recomendo vocês que não tiveram muito contato com essas redações ainda? Tem várias disponíveis na internet. No curso que o Pedro, inclusive, colocou aqui no chat, vocês podem encontrar até as minhas redações lá. Que eu não sei se eles botaram, nunca fui procurar, mas eu mandei. Então, é super legal vocês conseguirem ler essas redações para entender como é que alunos que passaram conseguiram fazer isso. Então, para responder a sua pergunta, Júlia, faz muito sentido você ler algumas redações antes e aí entender como é que as pessoas colocaram isso no papel. Mas a máxima é você tem que mostrar isso, não contar simplesmente. Então, é você conseguir realmente ter ali essa conversa com o interlocutor a partir de uma história. E a Liz perguntou se tu tem dicas de como conseguir ser único no IAS, que normalmente é uma coisa bem padronizada, bem não muito criativa. Boa, total. Então, eu tentava sempre falar sobre partes diferentes da faculdade. E muito pensando sobre. Eu acho que tem uma coisa que hoje, agora, né? Eu tô quase me formando que vem. E eu tô pensando muito pra, sei lá, escolher meu emprego ideal. Ao mesmo tempo que você está sendo entrevistado para os empregos, você tem que entrevistar o emprego também. A mesma coisa vale para a faculdade. Então, não é só você tem que convencer a faculdade que você é perfeito para ela. A faculdade tem que te convencer que você é perfeito para ela também. E eu acho que quando a faculdade percebe isso, que esse match existe, faz muito sentido e faz muito sucesso. Então, por exemplo, no meu caso, na minha redação de Colômbia, eu falei um pouquinho sobre como que o fato de Colômbia dar um feriado, tipo, eles cancelam as aulas no dia das eleições, que cai numa terça-feira nos Estados Unidos, mostrava, era um fato, é, que eu e Colômbia éramos um match perfeito. Tipo, a gente era tipo um perfect match, assim, maravilhoso. Porque isso mostrava que uma coisa que era super importante para mim também era super importante para a faculdade. Então, eu acho que conseguir encontrar essas pequenas coisas que são menos óbvias faz muito sentido também. Então, isso é uma das coisas que eu falei sobre como que o fato de, no dia das eleições, a faculdade cancelar as aulas para os alunos poderem votar era uma coisa super valiosa para mim também. E aí tem as coisas mais óbvias também, né? Você encontrar algum grupo no campus que você queira se identificar, alguma iniciativa da faculdade seja algo importante para você, mas eu acho que a maneira que a gente pensa sobre essa pergunta, que eu acho que é uma coisa que a gente erra muitas das vezes, é tentar convencer a faculdade que a gente é perfeito para elas, e não que a faculdade também é perfeita para a gente. Então, eu acho que pensar nessa via de mão dupla é super valiosa também. E, por último, o Marcos Vinícius perguntou se tu tem dicas de como e onde achar inspiração para as essays. Essa é uma pergunta muito difícil. Tem duas coisas que eu acho que são importantes para responder essa pergunta. A primeira é que a inspiração pode vir de lugares diferentes para pessoas diferentes. Então, como eu falei para vocês,
conversar com outras pessoas me ajuda muito. Então, eu tenho muitas ideias quando eu estou em conversas de brainstorm, né, com outras pessoas. Que eu falo e aí a ideia vem antes de eu pensar nela, assim, na minha fala. Então, eu acho que é muito importante você entender e testar coisas diferentes para você mesmo. Então, tentar vários exercícios diferentes, tem muita coisa na internet. Então, vale procurar, tipo, brainstorming para personal statement, né? Tipo, brainstorm para why us, tipo, coisas assim. Então, eu acho que tem muitas maneiras diferentes e vai muito de como você encontra sua inspiração. Então, eu acho que vale muito a gente pensar sobre essas coisas. E tem uma segunda coisa, que aí é menos legal da minha parte de dizer, mas é muito importante também, que é outra coisa que escritores muito famosos falam sempre, que escrita é muito menos sobre inspiração e muito mais sobre disciplina. Então, independente da gente ter inspiração ou não, vai ter dia que a gente vai ter que escrever redação. Então, às vezes pode ser uma coisa horrível, mas às vezes pode ser uma coisa incrível. Então, eu acho que entender isso também é super valioso. E ter um cronograma, tipo, pode ser que nesse dia eu só vou escrever uma linha e essa linha vai ser horrível, eu vou descartar depois. Mas pode ser um dia que você talvez não tivesse inspirado antes, mas vai passar uma luzinha na sua cabeça, você vai descobrir, tipo, várias coisas diferentes para você poder falar sobre. Então, eu acho que vai muito mais do que é importante para você e também de você ter essa disciplina. De, tipo, mesmo não estando inspirado nesse dia, você conseguir fazer. Porque para você, é uma coisa que pode ser inspiração, para outra pessoa pode não ser inspiração. Ou porque para um dia que você acha que você está pouco inspirado, o seu pouco para alguém pode ser seu muito. Então, entender isso é super valioso e ter essa disciplina também. Eu acho que essa era a última, não era, Pedro? Era a última. Tá, então eu vou passar um pouquinho agora do que vocês deveriam aplicar para a Colômbia. É... Também. Mas falando brevemente, Colômbia é uma faculdade privada de... Opa, dei spoiler. Ai, Jesus, peraí, como é que eu faço? Voltar, tá. É uma faculdade privada de pesquisa, então a gente tem muitos prêmios Nobel, por exemplo, que faz parte da Ivy League, que é a liga das faculdades mais antigas dos Estados Unidos, e fica em nada mais, nada menos do que a melhor faculdade do mundo, a melhor cidade do mundo, que é Nova York. Então, inclusive, um dos nossas falas que a gente fala muito em Colômbia é que é a melhor faculdade da melhor cidade do mundo. Então, tipo, por que não se inscrever para a Colômbia? Mas a gente existe desde 1754. Antigamente a gente era conhecido como King's College, então para quem é fã de Hamilton, que é um musical da Broadway, tem uma parte que ele fala que ele foi para o King's College, que é Columbia hoje em dia, que mudou de nome, e é a instituição de ensino mais antiga de Nova York, e é a quinta mais antiga dos Estados Unidos também. E aí, né, foi uma das 9 faculdades coloniais que foram fundadas antes da independência dos Estados Unidos. Então, isso ainda era uma colônia da Inglaterra quando Colômbia foi fundada. Então, é muito antigo, vocês imaginam. Alguns dados são muito importantes que eu acho que muita gente valoriza muito na experiência acadêmica em Colômbia. A gente tem um ratio, né, de professores para alunos de 6 para 1, então cada professor ele vai ter ali uma proporção de 6 para 6 alunos, então a cada 6 alunos a gente vai ter um professor, o que é muito bom, porque quanto menos alunos essa ficou muito confusa essa parte, mas quanto menos alunos por professor, mais atenção esse professor pode dar para esses alunos, então é uma coisa muito boa. Eu já tive aula, por exemplo, que tinham 8 alunos na sala, com um professor super legal. Um segundo fato importante é que a gente vai ter 6.700 alunos cursando graduação. E no total, Colômbia tem 22 mil alunos. Então, Colômbia é uma faculdade grande. Então, se alguém aí tem uma aversão muito grande a faculdades grandes, Colômbia talvez não seja o lugar ideal para você, porque é uma faculdade grande. E eu brinco muito com meus amigos que tem uma metade da turma que todo mundo se conhece, mas tem uma outra metade que ninguém conhece ninguém sabe quem é a pessoa. O que é uma coisa boa também. Eu acho que eu converso muito com alguns amigos que estudam em faculdades muito menores, né? E eles falam que, tipo, eles vão encontrar as mesmas pessoas sempre. Tipo, em Colômbia, tô no meu último ano e eu tenho certeza que eu vou conhecer pessoas novas da minha turma, por exemplo. Que é muito legal ainda. Mas aí depende de acordo com o que cada um está procurando, né? E uma coisa super importante também é que Colômbia tem mais de 100 cursos disponíveis para quem está interessado. Então,
é muito provável que o seu interesse seja representado em Colômbia. Então, a gente tem coisas desde estudos latino-americanos até química, física e todas as outras coisas que existem por aí. A gente tem arqueologia, a gente tem, tipo, várias coisas diferentes. Vocês podem entrar lá no site em todos os cursos oferecidos. Então, acho que esses são 3 dados aí importantes que muitas das vezes são, são deal breakers para muita gente. Como eu falei para vocês, Colômbia fica no coração de Manhattan. Então, a gente está de metrô 15 minutos da Times Square. Então, um tempo super fácil. E muitos nova-iorquinos não gostam da Times Square, porque é um lugar cheio de gente, muito turista, etc. Mas eu confesso que eu vou muito para Times Square, porque é lá que ficam a Broadway, que são os teatros musicais, que é uma das paixões que eu descobri na faculdade. E eu vou falar mais para vocês sobre como é que Colômbia tem a ver com isso. Falando um pouquinho sobre a experiência acadêmica, né? Que afinal a gente vai estar indo para a faculdade para estudar. Colômbia é muito conhecida por ter um core curriculum muito forte. O que é isso? A gente tem muitas matérias obrigatórias. Então, se você está em busca de muita liberdade acadêmica, poder escolher 100% aquilo que você vai fazer, etc., talvez Colômbia também não seja o lugar perfeito para você. Eu achava que eu queria muita liberdade, coisa do tipo, mas hoje em dia eu valorizo muito o core curriculum, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, porque ele faz com que pessoas de diferentes cursos vão para a mesma sala para discutir tópicos com perspectivas super diferentes. Então, quando que eu ia estar numa faculdade, ia ter um jogador de futebol americano que faz, sei lá, biologia, ia ter uma ativista que faz ciência política e uma pessoa, sei lá, que faz astronomia e só pensa na Lua, juntas discutindo Platão. Tipo, nunca. Então, são perspectivas muito diferentes sobre textos parecidos. E tem uma coisa que um dos meus professores falou para mim numa das primeiras aulas assim que a gente teve, que eu estava sofrendo muito, que a gente tem que ler muitos textos clássicos nessas aulas, etc., que eu tinha muita dificuldade no começo por causa do meu inglês. E uma coisa que ele falou foi que nos momentos mais diferentes da história, os líderes do mundo, eles liam os mesmos livros. Então, durante a Segunda Guerra, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele lia os mesmos livros que a gente estava lendo, sabe? Então, eu acho que tem um valor muito grande desse conhecimento ser passado também. Colômbia é muito interdisciplinar, então vai ter várias coisas diferentes que vocês vão estar aí buscando entender mais sobre. A Colômbia preza muito por isso, ao mesmo tempo que a gente vai ter coisas de biologia, a gente vai aprender sobre filosofia e ciência política, etc. E o mais legal é que Nova York é uma extensão da sala de aula. Então, você vai poder explorar a cidade. A gente tem acesso gratuito a todos os museus de Nova York, praticamente, todos os mais importantes, com certeza, gratuitamente com a nossa carteirinha. Falando um pouquinho mais do Core Curriculum, para quem tiver mais interesse em pesquisar, essas aqui são todas as aulas que a gente tem ali no Core Curriculum. Então, vai desde artes plásticas, música, onde a gente vai para museus durante as aulas, a gente vai numa peça de ópera durante as aulas, até cursos de escrita, ciência e etc. Então, tem muita coisa diferente aí que vocês podem pesquisar depois. Quem quiser pode printar essa tela também para dar uma olhadinha. Colômbia tem o melhor dining hall dos Estados Unidos. Tudo que tá aqui, gente, nos sites das faculdades, o povo engana vocês. Então, não vão pelo site das faculdades. Tudo que tá aqui, vocês podem confiar em mim, que eu testei, aprovei, realmente é igual tá aqui na foto. Porque tem um negócio que eles botam que é só uma vez no ano que tem. Aqui realmente tem toda semana, tudo que tá aqui. De salmão à sobremesa, tudo que tá aqui, tem todo dia em Colômbia. Então, a gente é conhecido por ter o melhor dining hall dos Estados Unidos. E também a gente tem um dining hall que funciona 22 horas por dia. Ele fecha das 10 da manhã ao meio-dia para limpar. Então a gente tem aí muita disponibilidade de comida diferente, variada para todos os gostos, para todas as alergias e para todas as opções de alimentação também. Aqui estão alguns alunos famosos que estudaram em Colômbia. Então, a gente tem várias pessoas notáveis, de Alicia Keys, a Ben Platt, a Timothée Chalamet, o Frank Jonas, que é da minha turma, que para quem não conhece é o quarto Jonas Brothers, o presidente Obama e a atriz de 10 Coisas que Eu Odeio em Você. A gente tem 3 presidentes dos Estados Unidos e 101 prêmios Nobel em várias áreas diferentes. Um pouquinho sobre as oportunidades únicas que Colômbia oferece.
Colômbia é casa da Fundação Obama para um programa que chama Obama Scholars, que é super legal. Colômbia dá ingressos da Broadway gratuitamente, através de um programa que chama Urban New York, que eu já fui para mais de 30 peças da Broadway através desse programa, então vocês podem ver que Colômbia é super legal e muito generosa. E tem uma comunidade brasileira super ativa também. Então, a gente tem várias atividades diferentes. Aqui a gente fez a nossa festa junina em novembro. Foi muito legal. São alguns exemplos de coisas que a gente tem por aí. A comunidade de alumni é super engajada também. A gente tem um grande número de alunos brasileiros que cursam tanto o mestrado quanto a graduação. Aqui está, por exemplo, uma foto do encontro da Fundação Estudar, lá em Nova York. Esse aqui é um jantar que eles fizeram com o diretor de uma peça da Broadway, que é ex-aluno de Colômbia. Aqui estão alguns amigos brasileiros e tudo mais. Então, tem muita coisa legal que Colômbia proporciona. Também tem muita oportunidade para experiências globais. Então, através de Colômbia, eu já visitei vários países diferentes com o financiamento da faculdade. Então, da Irlanda ao México, à Finlândia, vários lugares diferentes, eu consegui ter a possibilidade de ir por causa de Colômbia, que são coisas super legais e muito valiosas também, que a faculdade te oferece. Eles têm programas de study abroad, né, que é de intercâmbio acadêmico, para mais de 50 países diferentes. E caso o país que você queira ir não esteja listado, você pode fazer uma petição para você poder ir para esse país e Colômbia pagar. Então, e as bolsas que você tem viajam com você também para esse lugar. Muito legal, vale muito a pena dar uma olhada. E é uma coisa muito única de Colômbia também. A moradia no primeiro ano é obrigatoriamente no campus. A maioria continua morando no campus por toda a faculdade, porque morar em Nova York é muito caro e arrumar um aluguel em Nova York é praticamente impossível. Então, o pessoal gosta muito de morar no campus. E os dormitórios têm vários estilos diferentes. Mais uma vez, são fotos verídicas, tudo aqui eu já vi. Então, é desse jeito mesmo. Você encontra o dormitório dessa maneira aqui, por exemplo. Aqui estão algumas tradições de Colômbia, que são as minhas preferidas, por exemplo. A gente tem o Tree Lighting, que é no começo do inverno. Eles deixam, e aí tu vai ter foto aqui na frente, isso aqui, como vocês estão vendo. Eles acendem luzinhas na rua principal de Colômbia, nas árvores que estão sem folhas, é super lindo. Eles vão ter Festival das Cores, um festival de música dentro do campus, que até o John Legend já tocou. É isso mesmo, John Legend já tocou no Festival de Música de Colômbia. E a gente vai ter um dia no ano em que eles vão fazer uma bacia gigantesca de camarão e outros frutos do mar para um dia na primavera também. E a gente tem todo ano um dia para você andar de patins. Essa sou eu, gente, aqui andando de patins. Então, vocês podem ver aí, tem várias tradições legais para todos os gostos, para todos os tipos também. Falando um pouquinho sobre extracurriculares, para a gente terminar, a gente vai ter aí vários tipos de extracurriculares diferentes, desde corrida, o Festival das Cores, grupos sociais, performance, organizações culturais, tudo isso vai ter aí. E, para encerrar, aqui está o meu contato, meu Instagram, caso alguém tenha alguma pergunta, meu e-mail, caso alguém tenha alguma pergunta, para vocês ficarem à vontade para esclarecer qualquer outra dúvida que vocês possam ter. E aí, caso alguém tenha perguntas, estou disponível. Perfeito, então. Muito obrigado pela apresentação. Foi, nossa, completíssima. E acho que tu explicou tão bem que a galera nem tem tanta pergunta assim. Mas vou começar pela pergunta da Liz, então. Se o campus de Colômbia é realmente pequenininho, como dizem, e se tu gosta do campus de lá? Boa. Eu não visitei muitos campos de faculdades. Eu conheço 3. Eu conheço 4, né, com Colômbia. Eu conheço o de Stanford, que é surreal de grande. Todo mundo anda de bicicleta para os lugares. Então, se você não gosta de bicicleta ou não sabe andar de bicicleta, eu não te recomendo ir para Stanford. O de Yale, o de Harvard e o de Colômbia. São as 4 faculdades que eu conheço. Comparativamente com essas 4 faculdades, realmente o campus de Colômbia é o menor. Eu acho isso um problema? Não. Porque quando está atrasado para sua aula, saindo da sua casa atrasado, estar perto do seu lugar de aula é muito valioso. Então, eu consigo chegar em qualquer lugar do campus de Colômbia em 15 minutos. Qualquer um. 20, se eu estiver muito devagar. Qualquer lugar. Qualquer aula. Isso é muito bom. Tenho amigos em Stanford, por exemplo. Minha melhor amiga estuda em Stanford.
que ela tem que chegar, tipo, meia hora, às vezes é pouco tempo, dependendo de onde for a aula dela. Então, eu não acho isso tão legal também, não. E a parte boa do campus ser pequeno, que eu gosto, assim, então respondendo essa pergunta, eu adoro o campus ser o tamanho que ele é que você consegue encontrar pessoas aleatoriamente andando. Então, tipo, tem amigos que você não vê há muito tempo, você simplesmente passa por eles no dia. Então, esse semestre, por exemplo, eu tava fazendo karatê. Então, tipo, eu tinha minha roupa de karatê, que eu ia vestida com a roupa de karatê do meu dormitório até a academia da faculdade. E nessa trajetória eu encontrava várias pessoas que me viam fazendo karatê. Então, elas sabiam que eu tava fazendo karatê, a gente conversava sobre isso depois. Então, era muito legal, porque você consegue realmente ver e interagir com as pessoas. Então, eu diria que, para mim, é uma coisa boa. Mas realmente é menor do que as outras faculdades que a gente conhece normalmente. E a Júlia perguntou uma coisa mais pessoal, tu pode responder se sentir confortável. Quais foram as outras faculs que você passou? E já vou emendar nessa pergunta, a pergunta do Marcos, qual universidade você gostaria de estudar também, se tu não estudasse em Colômbia agora? Boa. Ótimas perguntas. Tá. São 11, gente, às vezes eu esqueço. Mas as que eu fiquei mais em dúvida, assim, de ir foram 5. Eu passei em Columbia, Brown, UPenn, Northwestern, Duke, Tufts, Grinnell, Williams, Vanderbilt. O que mais que eu passei? Deixa eu ver aqui. Tiveram mais umas aí, que eu não tô lembrando. Ai, gente, eu sempre esqueço. Tiveram mais duas, isso que eu não vou lembrar agora e talvez eu perca um pouco de tempo. Eu sempre colo, mas se alguém quiser muito saber as outras duas... Vassar e teve uma outra que eu não vou lembrar. Mas teve uma outra também que eu passei, é, que não tá vindo na cabeça agora. Mas eu posso mandar para vocês depois. Essa pergunta sobre onde eu estaria se eu não estivesse em Colômbia é muito difícil, assim. Porque hoje em dia tem muitas oportunidades únicas que eu tive que eu não teria tido em nenhum outro lugar. Então é muito difícil para mim me imaginar em um lugar diferente. Então, eu não sei, assim, onde eu gostaria. Eu acho que a minha escolha foi muito acertada. Então, eu acho que se não fosse Colômbia, eu teria ido para uma das 5 que eu mencionei para vocês, mas eu acho que eu me encontrei muito em Colômbia, assim. E a minha beca é a mais bonita de todas, como vocês viram aqui. Agora que eu estou perto de me formar, quer ver, calma. A minha beca é azul, gente, é muito bonitinha. Então, então eu não escolheria nenhuma outra faculdade hoje em dia, não. E a Maria Luísa perguntou se medicina em Colômbia é realmente improvável de passar para quem é do Brasil. Boa pergunta, Maria. Então, eu não conheço muito o processo, porque eu apliquei para fazer ciência política e educação, que é o que eu faço hoje, mas costuma ser um pouco mais difícil você ganhar a bolsa. Então, se você precisar de bolsa, é um desafio, mas, sei lá, eu não conheço muito sobre o processo. O que meus amigos são médicos fizeram normalmente é que eles fizeram um internato lá, ou então fizeram alguma outra parte do curso. Mas tem uma colega brasileira, que é daqui de Goiânia, inclusive, que está nesse processo agora. Então, ela deve saber um pouquinho mais sobre esse mundo, mas eu não conheço muito, mas assim, eu pesquisaria mais sobre e conversaria com pessoas que já tiveram oportunidades nessa área fora, para entender um pouquinho mais sobre como é que foi o processo e tal. Acho que inspiração nessa área é muito importante. Então, procurar exemplos lá é muito valioso também. E eu também recomendaria para quem fez essa pergunta dar uma olhada no curso do Prep Graduação Online, porque lá a gente fala que medicina é uma pós-graduação, então qualquer dúvida que pode surgir, o link ficou perdido, então mandei de novo no chat. E por último, a Maria Eduarda levantou a mão, então se quiser abrir o microfone para falar, fica bem à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu peço perdão, assim, por estar querendo ligar o microfone, mas é que, pra ser sincera, eu tô com um pouco de preguiça de digitar. Mas eu queria perguntar o seguinte: eu cheguei um pouco atrasada, então eu não sei se você chegou a comentar sobre isso, mas uma das primeiras Supplemental Essays de Colômbia é exatamente aquela, né, que você tem que listar livros, podcasts, enfim, que eles mencionam aqui, né, que contribuíram para o seu desenvolvimento intelectual.
Eu nunca vi ninguém falando sobre isso exatamente, tipo, da estrutura. Então, assim, é mais uma dúvida boba, só que na hora de fazer a redação, acho que ajudaria muito. Queria te perguntar se, tipo, você literalmente lista cada coisa ou você realmente faz, tipo, num formato de essay, tipo, por exemplo, explicando cada coisa ou interligando cada coisa. Eu realmente queria saber se é, tipo, literalmente num formato de lista Uhum. ou mais num formato de redação. Eu literalmente listei as coisas e coloquei entre parênteses uma frase engraçada sobre cada uma das coisas. E aí eu acho que E aí, emendando no que você perguntou, Maria, gente, sejam muito honestos. Eu tinha, assim, sendo muito sincero, apliquei para 16 faculdades. De todas, Colômbia era que eu tinha certeza que eu não ia passar. Tipo, de todas, assim. Quando eu vi para listar os livros que eu. Listar livros, gente, eu não sou uma pessoa muito. Assim, não sou muito intelectual, tenho que ser sincera. Eu sou muito mais mão na massa e tal, né? Venho do meio do voluntariado. Eu não sou a pessoa que ganhou Olimpíadas. Então, eu era muito mais mão na massa. Então, quando eu vi, tipo, para listar os livros que eu tinha lido fora da escola, eu fiquei o quê? Desesperada. Eu falei, vou listar. Mas assim, tem uma coisa engraçada sobre mim. Eu só leio comédia romântica adolescente e biografia. Então, coisas mais intelectuais, tipo, eu não leio muito. Então, eu realmente listei. Meu livro preferido é A Seleção. Então, eu falei isso pra Colômbia, tipo, A Seleção, que eu li 5 vezes, no mesmo dia já aí uma vez. Então eu realmente falei isso, assim, pra Colômbia. Eu acho que quando a gente é honesto com a faculdade, ela percebe. Faria sentido se eu tivesse listado, sei lá, livros super intelectuais do Carl Sagan? Não faria. Então, tipo, acho que ser muito honesto é muito valioso também. Então, eu realmente listei e fui muito sincera. Não falei nada que eu não tinha lido. Acho que vale muito a pena aí a dica. Acho que muita gente Tá, se achei sente. Ah, desculpa. Nossa, mil perdões. Não, eu só ia agradecer mesmo e eu amei a ideia de, tipo, listar e colocar entre parênteses, assim, explicando uma coisa ou outra. Então, muito obrigada. E perdão novamente por ter te interrompido. Tranquilo, pô. Obrigado pela pergunta. Então, acho que a gente vai ficar por aqui. Ah, deixa eu só ver quem é que fez a pergunta agora. A Júlia Almeida fez a pergunta onde é que ficam gravadas essas aulas. Daqui a pouco a gente já sobe essa live para o YouTube. Tivemos probleminhas técnicos básicos. Essa e a aula da SAT vão para o YouTube daqui a pouco. Se vocês quiserem ver as que já estão lá, que já veio gente de Stanford, de Notre Dame, de Não, Northwestern ainda não foi, mas vai ser a próxima. Fiquem ligados. De muitas faculdades, Yale, Harvard, Dartmouth, já vieram de várias. Então, se quiserem ver elas, tá tudo aí na playlist. Vou mandar de novo o link das inscrições para o PrEP, porque também ficou perdido. Queria lembrar vocês que é gratuito para se inscrever e pode ser a chance da vida de vocês. Eu sou aluno do PrEP, vou deixar meu Instagram aqui. Caso vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem uma indicação, podem me contatar por esse arroba. E queria agradecer muito a presença de vocês e da Luísa também. Muito obrigado por ter cedido teu precioso tempo. Se inscrevam no PrEP para terem talvez a chance de ser mentorados da Luísa, ter essa sorte grande. Eu infelizmente não tive, mas inclusive vou ver quem teve, vou ver quem é o sortudo ou a sortuda. Então, Eu não gente, tô mentorando esse ano, é por isso, Pedro. ah, tá. Não, senão eu saberia, eu acho. Mas muito obrigado de novo e vejo vocês terça que vem. Daqui a pouco a gente sobe pro YouTube para quem quiser rever e muito boa noite a todos. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Um prazer falar com vocês. Eu coloquei meu Instagram também, meu contato para vocês. Um beijo enorme, gente. Tchau.